Elvermais já de volta, sempre ao vivo com você e aqui com o nosso Dr. Belarmino no quadro Saúde da Mulher. Nós estamos falando hoje, o nosso tema, para quem não pegou no bloco anterior, sobre doenças sexualmente transmissíveis. Já falamos sobre sífilis, sobre gonorreia e agora damos continuidade à clamídia. Lembrando que o pessoal de casa pode ligar para cá e fazer a sua pergunta ao vivo. O telefone é o 33400070. Doutor, clamídia, vamos lá. Clamídia. A clamídia geralmente, não falei no outro bloco, pode estar associada, na maior parte dos casos, com gonorreia. Então, casais que tenham, eventualmente, um dos parceiros gonorreia, tem que pesquisar a clamídia. A clamídia é uma infecção cada vez mais frequente, é um patógeno que incuba muito facilmente, de difícil diagnóstico, não se tem em laboratórios exames assim específicos para dizer assim, é clamídia positivo ou negativo, como se tem. Aí a pessoa vai lá, faz o exame, pode dar negativo, mas mesmo assim é positivo. Aí, quais são os sintomas da clamídia? É um corrimento de amarelo a esverdeado, ele confunde muito com a Gardnerella. A mulher refere que vai várias vezes ao banheiro, urina e tem ardência. Você faz exame de urina, dá negativo, a cultura de urina dá negativo. O parceiro refere que também tem um desconforto ao urinar, sente como se fosse uma areia enquanto está urinando, que está ardendo alguma coisa. E homem com infecção urinária é baixa imunidade. Se tiver saudável, é provavelmente clamídia. Então, quando a gente não consegue, uma vez não conseguindo se fazer o diagnóstico através do exame, muitas vezes tem que se fazer o tratamento clinicamente, por exclusão. Porque quer dizer, você está sentindo tem esses sintomas, mesmo dando negativo, porque, é melhor fazer Susan, o tratamento? A maior parte dessas frequentes, que a gente vai falar na sequência, Cândida, Gardnerella e outras mais, quando o micoplasma, quando você faz a coleta e manda para o laboratório, eles deixam em cultura e eles proliferam, vai aparecer um deles. Se você viu o corrimento, no caso o ginecologista que atende a mulher, ele viu que tem a secreção, tem os sintomas e está dando tudo negativo, e sabendo que a clamídia não costuma dar positivo, é por exclusão o diagnóstico. O diagnóstico ele acaba sendo feito dessa forma, pela sintomatologia. E por que a clamídia tem uma importância muito atual e principalmente entre a adolescência? Que a gente comentou na abertura do programa, né? As festas de outubro, o pessoal às vezes bebe um pouco mais, se excede e vai no comportamental também. E numa dessas pode contrair, e no caso a clamídia para a mulher, não para o homem, ela acaba tendo um efeito deletério muito grande. E o principal deles é a esterilidade. A maior causa infecciosa de esterilidade ou de infertilidade, dificuldade para engravidar, é infecção por clamídia. Nossa. Então, tem que se fazer o tratamento, porque a clamídia, ela se aloja... Se a mulher tem algum corrimento, desculpa interromper, doutor, mas só se a mulher tem algum corrimento, não é normal. Porque muitas mulheres acham... Não é normal. Aí ela deve ir no ginecologista dela, o ginecologista dela vai fazer a coleta, manda para o laboratório e alguma coisa vai se desenvolver naquele exame e vai vir o laudo. Se o laudo vem totalmente negativo, a mulher refere que tem sintoma de ardência para urinar, o parceiro também, ou vice-versa, o parceiro tem, ela não tem, e você viu a secreção, é clamídia. Então, e causa esterilidade. Por que ela causa esterilidade? Ela se aloja nas trompas, é o ambiente, tudo no organismo tem um local que se prolifera melhor. Então, por exemplo, fugindo um pouco da área, o tártaro, exemplo do que ocorre quando há resíduo alimentar e se depositam na base do dente, ele prefere o pH da via oral. Então ali vai proliferar com muita mais facilidade. Já na trompa é o ambiente perfeito para a clamídia. Para cada bactéria tem que ter a estrutura, as condições de temperatura e a acidez necessária para se desenvolver. Quando ela não fecha a trompa e dá uma cicatriz, aí tem um exame que a gente faz, que muitas mulheres em casa agora vão lembrar, é histerosalpingografia, que é um exame altamente desconfortável, que é feito para ver se as trompas estão abertas, se o óvulo consegue passar por ali. Porque a clamídia, uma vez alojada na trompa, ela cria uma fibrose, ela dá uma feridinha ali na trompa e a trompa fecha. Daí o embrião não consegue passar. Caramba. Mas o tratamento dela, como é que funciona? Eu queria fazer mais uma adendo, Suzana. Então, quando ela não obstrui totalmente, quando é parcial, o esperma passa na trompa, naquele pedacinho que sobrou, semi-ocluído, vai lá no ovário, pega o óvulo, fecunda, e aí o embrião tenta voltar para o útero para se desenvolver.
só que aí não consegue passar. É onde se tem gravidez nas trompas. Ah, olha só. Porque essa feridinha não deixa passar. A clamídia é 99% dos casos de gravidez nas trompas é pela clamídia. Gente. A clamídia, aí é que entra, então, da gravidez tubária, eu falo infertilidade, porque a infertilidade é a dificuldade para engravidar, e esterilidade é a impossibilidade de engravidar. Então é importante se fazer, e é mais na adolescente. Por que na adolescente? Para quem está iniciando a vida sexual, todo mundo sabe, a gente não quer ser chato aqui e ficar repetindo, mas dá para ser feliz desde que se tome prevenções. A mucosa da menina que começa a menstruar, ela é mais frágil, e a clamídia, ela tem uma certa dificuldade para poder se alojar. Então, pela fragilidade da mucosa da adolescente, ela tem muito mais chance de ter uma clamídia que uma mulher que já está menstruando há mais tempo, porque o fato de menstruar mais vezes vai tornando a mucosa do útero mais resistente. Aquela lei do uso e desuso. Então, é um útero a mucosa mais forte. Agora, uma garota entre 14 e 18 anos, a mucosa é muito mais frágil, e a clamídia, ela é altamente deletéria, ela é agressiva, mas ela não tem muita força para entrar no organismo. Não significa que mulheres acima de 18 anos não venham ter clamídia. É que a probabilidade de ter nas mulheres mais novas, nas adolescentes, meninas... às vezes, as meninas cada vez mais também tomando comportamentos, né? Legal, doutor, já pergunto do tratamento, mas antes temos ligação. Perfeito. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Jefferson. Quem? Jefferson, seja bem-vindo. Você fala de onde? Um homem? De Blumenau, Garcia. Oh, perfeito. E aí, Jefferson, qual a sua dúvida? Assim, olha, a gente fez umas linhas na região anal, em mim, Susan. Faz um mês e pouco. Ok. Verrugas, Jefferson, obrigado pela ligação, primeiramente, boa tarde, né? Geralmente tem que investigar nesse caso, porque pode eventualmente ser HPV. Verrugas estão associadas, a única situação assim, no homem, que nessa região pode dar verrugas, é o HPV. Então, o Jefferson deve procurar o urologista. Ou um proctologista também, nesse caso, sabe, Suzana? Para dar uma avaliada, um profissional, e ele vai ver, ele coleta aquele material, e é uma daquelas que obrigatoriamente são... Foi pega por transmissão sexual, ou seja... Está entre as quatro, que é... Relação sexual. Então, o Jefferson, obrigado, e procurar um profissional especializado para poder Então, provavelmente avaliar. é HPV, viu, Jefferson? É melhor passar pelo consulta, fazer uma biópsia, o exame, mas provavelmente deve ser Tudo indica isso. É porque ele não tinha e desenvolveu em um mês. E a tendência até do HPV, tanto para homens quanto para mulheres, é proliferar muito rápido. Começa com uma, duas. Eu vi, pelo que eu subentendi, o Jefferson estava começando a manifestar mais lesões. Isso progride muito rápido. Então, quanto mais cedo se procura assistência médica, mais rápido ele... Eu já chego no HPV também, mas só quero voltar ao tratamento da clamídia que a gente ficou de falar. A clamídia é tratamento do casal. A gente sempre faz, mesmo que o homem não tenha ardência ou a parceira não tenha, que seja em um dos dois compatíveis, quando você já fez a cultura da secreção, não apareceu nenhuma infecção, você vê que tem corrimento, os sintomas são de ardência, que é uretrite, a inflamação no canal para urinar, é feito antibiótico de 7 a 14 dias para o casal. Nesse período não se ingere nada de álcool, porque onde o antibiótico chega, o álcool não chega, e álcool não é somente o álcool puro. O álcool ele pode vir embutido dentro de um vinagre de álcool, numa salada, numa conserva, como a gente chama na região, que às vezes uma gota de álcool, Suzana, é como uma ligação que você vai fazer. Você digita o código de área, o número de telefone. Se o final for 3 e você digita 6, vai cair em outro local. Mas por causa de um número, você discou tudo, por causa de um número ou por causa de uma gota de álcool que pode ter numa trufa, numa conserva, até nesses embutidos que tem nos frios de supermercado, mas durante o tratamento. É questão de uma semana tomar. Não, sim, mas tem que evitar substitui tudo, o álcool pelo limão nesse caso. Pelo limão, não. Substituições não faltam. Assim, gente, a gente está falando então das doenças sexualmente transmissíveis que são obrigatoriamente transmissíveis pelo ato sexual, que é o caso. A gente já falou da gonorreia, da sífilis, da clamídia e chegaremos agora no HPV. Mas antes temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é a Rose de Gaspar. Oi, Rose de Gaspar, legal. Obrigada pela participação. Rose, e você, qual a sua dúvida? É que assim, Suza, eu sinto muita ardência no dia seguinte quando eu tenho relação sexual. E eu tenho muita dor assim no pé da barriga, né?
E ano passado eu fiz a ultrassom, constatou que tinha um cisto no ovário esquerdo. Será que tem alguma influência ou pode ser alguma doença, assim? Sexualmente transmissível, né? Ok. E aí, doutor? Rose, obrigado. Obrigado, Gaspar, né? Aí conosco. Pelo que eu entendi, a dúvida da Rose é algo que não é muito específico. Tu necessitaria passar por uma consulta, por um profissional especializado, para poder, porque é muito vago a colocação. Só que assim, dela. vamos colocar a primeira questão dela, que ela sente dor no dia seguinte do ato sexual. Isso, tirando ali o problema que ela tem no útero, isso aí seria a indicação de alguma das doenças? Susan, pode ser que ela tenha uma feridinha no colo do útero que pode dar o desconforto. O mais frequente dos corrimentos que dão ardência, queimou, é a candidíase. A candidíase, ela tem esse poder, por ser ácida, ela dá uma irritação. Na sequência a gente vai comentar a respeito dela. Ela irrita, ela dá sintomas de prurido. Então é interessante que a mulher se autoexamine, ao deitar, eventualmente colocar um espelhinho, alguma coisa, ou pedir para o parceiro dar uma avaliada, porque tem infecções que dão alterações inflamatórias, como a cândida. A cândida, ela deixa a vulva inchada, com coceira, com ardência, e principalmente no dia seguinte, às vezes durante o coito, dependendo da intensidade, já durante a relação, e algumas vezes no dia seguinte, ou nos dias seguintes, que vai reduzindo gradativamente. Então poderia ser uma cândida, só que assim... Ou uma feridinha no colo do útero. Uma feridinha, mas ela falou que ela tem problema, acho que é no ovário, né? Ela falou que tinha um cisto de ovário e que ela tem também uma dor na parte baixa do ventre, que ela chamou de pé da barriga, que é o baixo ventre, né? Então, esse tipo de dor pode ser uma inflamação na bexiga, ela pode ter um cálculo renal, requer um conjunto, e o cisto de ovário muitas vezes é de ovulação também. Então, tem que fazer um acompanhamento agregado para ver o que é essa dor, que tipo de cisto é esse, porque foi ano passado, nós já estamos em outubro, né? Se evoluiu, se regrediu, requer um acompanhamento, se é uma feridinha ou não, mas, em resumo, desconforto após relação sexual com sensação de ardor, até prova contrário, pode ser cândida. Doutor, assim, a gente tem um tempo curto sempre do nosso programa, só que eu acho que esse assunto é mega relevante, eu acho que a gente teria que abordar novamente no outro Mesmo porque programa. Chegando o verão, praia, piscina... É fundamental. Só que eu acho que a gente poderia finalizar só com o HPV, que é obrigatoriamente pego por transmissão, por ato sexual. Perfeito. Né? E depois a gente, no outro programa, a gente fala... Abordamos as mais frequentes, então. Frequentes, Exato. né? E tem aquelas outras também. Então, assim, o HPV, ele é um vírus que o Jefferson do Garcia, que até nos ligou, que eventualmente possa ser que ele tenha. É um vírus que se multiplica muito rapidamente. Como é que a mulher pode diferenciar de uma glândula, ou se é tipo às vezes inflama na vulva, dá uma foliculite, alguma coisa assim? Não, é uma verruga de verdade mesmo, e quando começa a se desenvolver, é meio semelhante assim a uma partícula de uma couve-flor, fica tudo áspero e fica várias saliências assim. Fica... Só no homem ou na mulher também? Tanto no homem quanto na mulher. E acometem a cabeça do pênis todo no homem, e na mulher a mucosa. E são lesões que a gente chama vegetativa, elas ficam altamente, se proliferam muito rápido. Então, e o tratamento é ir ao ginecologista, tratamento com químico, com cauterização. No homem é o urologista que vai fazer, ele vai cauterizar com produto químico que é passado em cima, esfolia e esse vírus vai embora. E a partir do momento que um dos dois tenha o HPV comprovado, a atividade tem que ser só com preservativo para não contaminar a mulher, porque o HPV é a principal causa de câncer de colo do útero. E o HPV a gente também vai falar então no próximo programa, pode ser assim, doutor? Pode ser, só falar que para a mulher também é cauterização, tá, Suzana? Perfeito. Assim, gente, então você que quer acompanhar mais, saber um pouquinho mais, que é super importante, não na quarta-feira da semana que vem, na outra, daqui a 15 dias, estaremos novamente com o Dr. Belarmino, falando de novo então sobre as doenças sexualmente transmissíveis.